inicial você faz a palestra e termina, né? Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Graças a Deus, nos reunimos mais uma vez, refletindo sobre as palavras do Evangelho de Jesus. Hoje o Roberto fará a live, conduzindo o nosso estudo, e a gente espera que todos aproveitem, não é, esse modo diferente, mas que o teor e o ensinamento é o mesmo sempre, né? Jesus, o psicoterapeuta do amor, entre nós, nos ensinando em todo o tempo de várias formas. Então, elevemos o nosso pensamento, lembrando do discípulo muito amado e da prece que ele nos deixou. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie o amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza, e onde haja escuridão, possa eu levar a sua luz. Divino Mestre, permiti que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo na sua paz que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Narciso está desesperado ali porque não está saindo no celular dele. Mas ficamos tranquilos que a gente está transmitindo, mas existe um certo delay entre a transmissão e a recepção. Então, e de qualquer forma, se não for transmitido, a gente consegue, eu estou gravando, então depois eu transmito para vocês. Fiquem tranquilos, todos vão ser beneficiados hoje. Então, hoje, como uma proposta nossa, nós trouxemos do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item, o mal e o remédio. E esse capítulo ele é importante no Evangelho segundo o Espiritismo porque ele é o maior, é o mais comprido e, principalmente, ele é o que mais nos chama a atenção pela necessidade que nós passamos, as aflições. E o item, o mal e o remédio, ele está relacionado às nossas necessidades práticas do dia a dia. Este é um texto que foi escrito por Santo Agostinho e ele começa com algumas perguntas. E umas perguntas que nos chamam bastante atenção, que ele diz o seguinte: será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não mais ressoa aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria pranto e ranger de dentes? Se a gente observar os discípulos de Jesus, as pessoas que seguiam a Jesus, são pessoas que passaram por imensas dificuldades. Ninguém passou aqui pela terra incólume, todo mundo sofreu as consequências da situação de vivenciar o Evangelho. Então ele fala uma coisa bem interessante. Nós não estamos num mundo de delícias. Nós estamos num mundo de provas e expiações, num mundo cheio de dificuldades ainda, de problemas, de situações que a gente vai precisar trabalhar, vencer dentro da gente. E ele comenta, não mais ressoa aos vossos ouvidos a voz do profeta?
Essa pergunta de Santo Agostinho, ela está relacionada principalmente à questão de que nós, ainda espíritos imperfeitos, nós nos apoiamos, usamos como muleta as outras pessoas. E principalmente no caso de Jesus, nós queremos que ele resolva os nossos problemas. Ele resolva as nossas angústias, as nossas dificuldades. Mas Jesus disse: este mundo tereis aflições. E esse tereis aflições, ele está relacionado justamente a esta condição transitória do mundo de provas e expiações. Então, quando a gente fala de mal e remédio, nós falamos normalmente dos males, doenças, enfermidades que assolam a cada um de nós, seres humanos. Mas a própria medicina, ela diz uma coisa interessante, que não há doenças, há doentes. Ou seja, as doenças são consequências daquilo que as pessoas estão realizando, né, do que elas estão fazendo das suas vidas, as escolhas que elas fazem. E quando a gente fala de doenças, quando a gente fala dos problemas, nós falamos principalmente de um campo de estudo hoje chamado psicossomática. Psico, que significa alma, e soma, que é corpo. Então nós vamos ver que são os problemas que nós somatizamos, as situações que nós não conseguimos digerir, somatizamos. Problemas na garganta, né? Problemas de vários tipos que nós passamos. Por exemplo, a psicossomática fala que o câncer, ele vem de uma mágoa profunda, de tristezas que são mantidas ao longo do tempo. Mas nós também temos a contrapartida, que é a necessidade de você fazer uma reflexão, de deixar no passado as coisas que te aconteceram e aceitar com prazer e alegria tudo aquilo que nos chega. Então, a psicossomática, ela não dá somente a situação da dificuldade, mas principalmente como você pode resolver isso. Eles falam também que problemas no coração são relacionados a problemas emocionais sérios, longamente suportados, onde a pessoa sente falta de prazer, rejeição na vida, crenças nas pressões e no esforço. E, em contrapartida, a gente vai ver que nós precisamos desenvolver, para superar esses problemas, alegria, amor e paz. E aceitar tudo que nos chega com prazer. Nós vamos ver também que dentro dessa questão das doenças, dos problemas de saúde, nós encontramos a homeopatia. A homeopatia, ela é interessante para a gente porque ela possui 4 princípios, mas o princípio fundamental, que é a lei dos semelhantes, é utilizado como medicamento para tratar dos problemas da saúde, como se fossem os próprios problemas. Então, a pessoa que está saudável, ela ingere determinada substância e ela causa os problemas. Então, essa mesma substância que causa o problema para quem está saudável, para quem está doente, diluindo-se aquilo, ele traz a saúde. É isso? Esse é o princípio da homeopatia. Então, nós vamos ver que a diferença entre o veneno e o remédio nada mais é do que a dose que é aplicada. Então, nós vamos passando isso para a vacina. O que é a vacina? É uma substância que se introduz no organismo para suscitar uma reação imunológica. Essa substância, elas são micro-organismos patogênicos fracos ou mortos. Ou seja, é a própria doença injetada no organismo para que o organismo crie condições para combater essa doença. Ou seja, o remédio está dentro da gente mesmo. Ele não está fora. Ele precisa de uma ação para que ele se manifeste. Então, a vida, a gente observa que toda dor, tudo aquilo que nós passamos,
é uma ação, muitas vezes externa, para que a gente possa internalizar o processo e melhorar a nossa resposta. Nós precisamos disso para que a gente possa aprender, para que a gente possa desenvolver essa reação imunológica. Então, a gente fica, não vou dizer sem problema, mas a gente tem uma resposta melhor às dificuldades que a vida nos oferece. Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte: da dor ao amor. É necessária a dor para que a gente desperte para o amor. Então, a gente só vai conseguir isso nas experiências, nas dificuldades que a vida nos oferece. E na doutrina espírita, o que eles nos oferecem a respeito disso? Os males e as doenças. O que tem a ver com tudo isso com a gente? No Livro dos Espíritos tem um momento em que Kardec recebe uma resposta com relação às dificuldades pelas quais nós passamos, da necessidade do conhecer a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Como diz a resposta do Livro dos Espíritos. Como dizia um grande sábio da vossa antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Esta frase, usada por Sócrates, ela está no Templo de Delfos. Mas esta frase ela não está sozinha, ela está acompanhada de uma outra frase, que normalmente não é lembrada. Por quê? Porque a primeira frase a gente já tem uma dificuldade de assimilar, que é o conhece-te a ti mesmo. A segunda parte, que é, de certa forma, mais importante, ela diz o seguinte: nada de excessos. Por que ela é mais importante? Porque o excesso é o grande vilão das nossas vidas. O excesso é aquele que nos leva aos desequilíbrios. Tanto é que no Livro dos Espíritos, na questão 257, 714, 917, quando Kardec trata da questão das doenças, dos males, dos problemas pelos quais nós passamos, os espíritos sempre respondem com uma palavrinha: excesso. O problema está nos excessos. O conhece-te a ti mesmo significa que eu preciso saber quem eu sou, aonde eu estou, aonde eu quero chegar. O nada de excessos só vai fazer sentido a partir do momento em que quando eu souber quem eu sou. Porque nada de excesso significa até onde vão os meus limites. Então, nós precisamos aprender a lidar com esses excessos. Tudo que é excesso faz mal. A única coisa que não faz mal em excesso é amor, é caridade, é paciência, é tolerância, é benevolência para com todos. Então, nós vamos ver, na questão 964 do Livro dos Espíritos, Deus pune, Deus recompensa as pessoas, Deus fica olhando cada coisa que você faz, cada situação sua. E os espíritos respondem que não, que Deus não vai punir. O que pune é a própria condição do ser humano. É o que está descrito na questão 614 do Livro dos Espíritos. Quando perguntam o seguinte: o que é a lei natural? E os espíritos respondem para Kardec: a lei natural é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ele só se torna infeliz quando desta lei ele se afasta. Então, nós vamos ver que a lei de Deus, ela é a única que nos leva à felicidade. E, infelizmente, toda vez que a gente foge à lei de Deus, nós nos deparamos com a dor, com uma condição da gente se reencontrar, da gente se melhorar. E o Santo Agostinho, ele termina dizendo o seguinte: até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites do túmulo? Ou seja, até quando a gente vai só enxergar o limite da vida física? E até quando que a gente vai ficar só pensando nesta existência, sem nos lembrar de que existe uma vida além da que nós temos aqui no nosso corpo? E quando a gente fala de mal e de remédio, uma das obras
que me chamou bastante atenção e que eu me lembro bem é na obra do Divaldo Pereira Franco, no livro Primícias do Reino. Ele fala de uma coisa bastante interessante. Ele conta a história do Natanael ben Elias. Quem é o Natanael ben Elias? O Natanael ben Elias era um jovem paralítico há mais de 20 anos, em que os amigos, quando reconheceram Jesus, tinham a certeza que ele poderia curar o Natanael. E um dia, na casa de Pedro, em Cafarnaum, eles tentaram levar o Natanael na sua maquinha, na sua cama, até a presença de Jesus. Mas a casa de Pedro estava entulhada de gente, não tinha como eles passarem. E o que eles fizeram? Subiram no telhado e desceram Natanael por cordas até a frente à presença de Jesus. Quando ele desce e Jesus olha para ele e fala: queres que eu te cure, Natanael? Ben Elias. E ele olha para Jesus e fala: mas como que o senhor sabe o meu nome? E Jesus responde para ele: eu conheço desde sempre todas as ovelhas que meu pai me confiou. Então Jesus conhecia o Natanael de há muito. Ele diz: sou o bom pastor que conhece todas as ovelhas que o pai me confiou. E ele fala: levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E nesse momento, Natanael levanta, cheio de felicidade, e vai com seus amigos embora. Passado algum tempo, logo à noite, Jesus está às margens do mar, da Galileia, e ali naquele lugar, naquele momento, ele passa por uma situação bastante interessante. Pedro se aproxima. Quando Pedro se aproxima, percebe que os olhos de Jesus estão inundados de lágrimas. E ele pergunta: mestre, por que choras? Choras de felicidade. Eu acredito que seja de felicidade pelo tanto que o Senhor realizou. E Jesus olha para ele e fala: não, eu choro de tristeza, porque eu não vim para curar corpos, eu vim para curar almas. E todos aqueles que eu curei hoje, durante o dia, hoje, à noite, estão voltados a todos os vícios que eles tinham antes do problema que eles viviam. Então eles estão nesta condição e eu vejo que eles passarão por grandes, enormes dificuldades por conta disso. Então nós vamos ver que não adianta a gente estar de quarentena, não adianta a gente estar enclausurado em casa, esperando a hora da liberdade para voltar aos vícios, para voltar às sensações somente do corpo, e que a gente vai ter uma decepção mais adiante. Mas o mais importante é que o Natanael ben Elias, ele se comunica com um médium e dá o testemunho acerca do que aconteceu de fato com ele. E realmente ele fala: aquilo que aconteceu foi verdadeiro, que está narrado no livro, na obra. Mas eu vou contar a minha história logo depois. Aquele dia marcou a minha vida para sempre, porque eu vivia mais de 20 anos naquela condição. E quando Jesus me curou, agora de pé, o coração batia aceleradamente, e diante dessa bênção recebida, o que eu fiz? Eu fui louco atrás de viver a vida, de aproveitar tudo que eu tinha, só pensava em comemorar. E nessa pensar em comemorar, eu me embriaguei 1, 2, 3, inúmeras vezes. Entreguei-me a todos os prazeres e todas as ilusões. Mas aí aconteceu o inevitável. Depois de algum tempo dessa entrega a todos esses prazeres, a essas ilusões, o meu corpo voltou a adoecer. E nesse adoecer, eu fui acometido pela lepra.
a lepra nada mais é do que a paralisia da alma. Então nisso eu fiquei nessa condição, vi o tempo que eu tinha perdido e principalmente entendi que eu não tinha valorizado a bênção recebida. Pensei no primeiro momento em me matar, porque eu não queria viver aquilo. Porque os leprosos são afastados da sociedade e eles ficam relegados a uma vida curta, com sofrimento até a morte. Mas eu não tive coragem de fazer isso. Fui conduzido até o Vale dos Leprosos, em Jerusalém, e lá chegando, eu me deparei com uma mulher incansável no seu trabalho, Maria de Madalena. Maria Madalena cuidava de todos nós, os doentes lá, e ela vinha falar sempre de Jesus para todos nós. O mesmo Jesus que tinha me curado, que tinha me tirado daquela condição. Então eu entendi que realmente não tinha valorizado a vida. Passado algum tempo, vinha desencarnar. Mas a vida é uma bênção. No plano espiritual eu já comecei a organizar outras existências, mas sempre dedicadas à medicina, para que eu pudesse ajudar o maior número de pessoas, principalmente aquelas que passaram pela mesma dificuldade pela qual eu passei. E nisso ele conta que ele reencarna em abril do ano de 1800, como Jacó Heine. O Jacó Heine, para quem não sabe, foi o primeiro médico a elaborar um relatório sobre a poliomielite. Ele que deu todo o impulsionamento para o desenvolvimento da vacina. Depois ele passa essas informações para um outro companheiro médico e posteriormente ele estava no plano espiritual muito feliz porque em 1961 Albert Sabin tinha descoberto, tinha providenciado a vacina para a poliomielite. Então ele fala dessa alegria de ter podido trabalhar nessa questão, ou seja, ele valorizou aquilo que ele recebeu. Então, portanto, o mal e o remédio, eles caminham sempre juntos. E o remédio, às vezes, ele é muito amargo, ele é muito difícil, porque depende do grau de doença que nós carregamos. Então, às vezes, a dor ela vem de forma abrupta, de forma pesada, justamente porque nós não conseguimos acordar, despertar para a realidade da vida. Então, a dor vem nessa condição. Então, nós vamos ver que a proposta do Cristo, conforme nos é relatado, jamais teve a intenção de oferecer ao homem alegrias superficiais. As dores que nos chegam, usualmente causadas pela nossa própria negligência, são métodos severos, porém eficazes para curar e disciplinar nossos espíritos reincidentes no erro. E somente a efetiva compreensão e aplicação dos ensinamentos do Mestre nos possibilitarão alcançar a felicidade e a saúde verdadeira. Então essa mensagem é para a gente entender que o remédio, ele está aí, à nossa disposição. O Evangelho, ele é uma oportunidade única para a gente poder curar todas as nossas feridas, todas as mazelas que carregamos em nosso coração. Só depende da gente aceitar as doses que nós precisamos tomar para que a gente possa seguir no nosso processo evolutivo. Então, que a gente possa refletir a respeito disso, que Jesus nos abençoe e nos proteja. Então, nós vamos agora, com essas palavras que nos emocionaram demais, né? Relembrar Jesus, esses espíritos que serviram e nos servem de exemplo, não é? Nos toca muito o coração. Então vamos, nesse instante,
trazendo a figura de Jesus médico, lembrando da cura, lembrando dos seus ensinamentos para que nós possamos curar de uma maneira efetiva. E a cura real é a nossa cura da alma, né? Para que o nosso físico fique melhor. Então, nós estamos aqui com a nossa água, que pela misericórdia divina nos são enviados os medicamentos de tantos espíritos que trabalham amorosamente por nós, despejando nessa água aquele medicamento necessário para cada um. Então vamos fazendo as nossas vibrações, também pedindo em favor dos lares daqueles que estão conectados conosco, que possam receber a visita dos amigos espirituais, que possa, Senhor Jesus, estender as suas mãos sobre nós, transmitindo-nos o passe, transmitindo-nos a cura de algum órgão que não estiver trabalhando em equilíbrio, em harmonia. Mas pedimos, Senhor, não só por nós, mas por tantos irmãos que se encontram enfermos, por aqueles que são refugiados, deixando seus países. E que a sua paz, Senhor, esteja dentro de nós, para que nós possamos, com o nosso equilíbrio, auxiliar a quantos vierem ao nosso encontro, que são colocados em nosso caminho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja.